Com Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Os que eram para chegar a esse horário já chegaram e os outros estão vindo. Não é, irmão Moisés Medeiros, que vai cantar com a gente os hinos agora? E vamos nos colocar de pé então para nós orarmos. Faz a oração, irmão, por favor. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças por estar aqui na Tua casa neste momento, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, Pai, falar conosco nesta tarde, que possamos receber uma bênção nesta tarde, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e desde já te agradecemos pela mesma. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Então vamos começar cantando. Os irmãos podem assentar. Coloca aí para nós, irmão Bonfim, o primeiro hino. Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca me deixará. Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca me deixará. Perdido estava eu, mas Cristo me encontrou, porque Cristo tem tomado minha vida e nunca me deixará. Eu preciso caminhando com Deus. Eu prossigo caminhando com Deus. Perdido estava eu, mas Cristo me encontrou, porque Cristo tem tomado minha vida e nunca mais deixará. Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca me deixará. Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca mais deixará. Perdido estava eu, mas Cristo me encontrou, porque Cristo tem tomado minha vida e nunca me deixará. Eu prossigo caminhando com Deus. Eu prossigo caminhando com Deus. Perdido estava eu, mas Cristo me encontrou, porque Cristo tem tomado minha vida e nunca mais deixará. Amém. O próximo, por favor.
Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Jesus Cristo é poderoso, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Jesus Cristo é poderoso, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Pisa no chão com coragem e poder. Jesus Cristo é poderoso, Satanás tem que correr. Jesus Cristo é poderoso, Satanás tem que correr. Amém. O próximo, por favor. Coloca o outro aí, irmão Bonfim. Esse aí eu não sei bem ele. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcham impoluta. Certa que a hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo onde a luta se
estendida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Muito obrigado, irmão Moisés. Graças a Deus, nos aquecemos as mãos, aquecemos as vozes, nos aquecemos tudo. E dar alguns avisos. O pastor Jedson, irmã Carmélia e irmão Eliezer não poderão estar no companheirismo, tá bom? Mas o pastor Jedson ele vai vir antes da palestra dele. O irmão Eliezer pediu para avisar para vocês. Aí vai ter a palestra normal, tá bom? Só não vão estar presentes nesse nosso período aqui, antes das 17 horas. Não teremos pastor Joaquim Gonçalves hoje novamente. Agora eu vou explicar direitinho como é que funciona para vocês ficarem sabendo. A gente está colocando do mesmo dia, porque a gente faz assim, quando está acontecendo a escola lá em Goiânia, nós pausamos a escola, que está em horário de verão, e continuamos ela na hora do companheirismo. Aí hoje o irmão Bonfim pausou, ficou certinho, só que eu esqueci e desliguei o computador, então já foi. Aí vai ser, domingo que vem provavelmente a gente vai assistir a de hoje. Porém, todavia, eu já percebi que lá, hoje, foi uma daquelas escolas de recanto, escolas antigas, de algum recanto de uns 2 anos ou 1 ano atrás. Eu não sei se eles vão fazer igual eles fizeram na de domingo passado. Eles cortaram as partes de perguntas e respostas. Como era uma escola gravada, eles editaram e cortaram essa parte. Então, provavelmente, domingo que vem a gente vai assistir a de hoje, se eles não tiverem cortado. Mas se tiverem cortado e eu não esquecer de desligar o computador, nós vamos assistir a de domingo que vem mesmo. Amém? Ficou complicado ou fácil de entender? Mas foi isso que aconteceu. Eu quero destaques, eu não preparei para vocês destaques da escola dominical. Quem anotou, eu anotei vários. Mas quem tiver anotado, por favor, gostaria de passar para a gente. O irmão Aldean, pode pegar, irmão Aldean, os destaques escritos? Quem quiser passar escrito. Ué, achou que era o quê? O Aldean achou que ele ia falar, foi? Já ficou assim. Mas a escola hoje foi muito leve. Eu achei diferente, não sei se vocês acharam. Justamente porque o dia hoje foi totalmente diferente dos dias de chuva aqui em Araguaína. Pareceu o mês de junho, muito bonito, com muito sol. Só que depois choveu, mas de manhã estava muito tranquilo. E foi diferente a escola, eu não sei explicar o que aconteceu. Parece que o pastor estava pregando calmo assim também, falando bem mais calmo. Mas quem tem destaque, deixa eu ler aqui um para vocês. Talvez seja algum que você iria falar. Pode pegar todos esses denominacionais com seus binóculos, que eles não veem nem a terça parte do que nós, águias, vemos. Quem anotou esse? Também, além de mim. Foi só eu? Amém. Não iria ter concorrência, então, para esse destaque aqui. Porque existem certos destaques que quando a gente está na fila para falar o destaque, os 3 da frente já falaram ele. A irmã Valquíria. Qual é? O que está acontecendo, por mais que seja estranho, é o quê? Quem sabe? Quem lembra? É
plano de Deus. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, irmã Valquíria. Por ti já venceu. É plano de Deus. Alguém mais? Pode ser quem trabalha também, quem é pastor, todo mundo. Quem é auxiliar, obreiro, diácono. Deus reconhece um coração puro. Deus odeia comodismo, pessoas infrutíferas. O que é uma pessoa infrutífera, irmão Aldean? Pessoa que não presta para nada, segundo o irmão Aldean. Pessoa que não tem frutos, que não produz, que não produz frutos. Mais alguém? Irmão, vem para cá, irmão Moisés Medeiros, você pode vir, ué. Pode falar o destaque, pode dar uma palavrinha ou uma palavrona se quiser. Tem até às 17 horas. Ovelha que anda sozinho é presa de lobo, é presa de leão. Faminto que está procurando a quem possa tragar. É verdade, ovelha que anda sozinho é presa de leão, que anda sozinha. E o pastor deixou bem claro que não é só simplesmente você estar lá fora, desviado da igreja andando sozinho. Ele falou que mesmo aqui dentro, mas você não concorda com as inspirações do nosso pastor, você automaticamente está sozinho, está fora do aprisco do Senhor. Portanto, se a gente faz isso, a gente acaba virando alvo de algum leão faminto, algum demônio por aí, querendo tragar. Ovelha não tem direção. Se ela não seguir o pastor, ela se perde. Ovelha não tem direção. Se ela não seguir o pastor, ela se perde. É por isso que nós precisamos do pastor constantemente. É por isso que nós precisamos das orações que ele falou que faz por nós constantemente e que seja assim sempre. Que ele sempre tenha esse desempenho em orar por suas ovelhas. A recompensa de Deus não depende de dinheiro. Inclusive ontem nós falamos aqui no culto de evangelismo. Trabalhe com toda a sua alma para o Senhor. Faça alguma coisa para o Senhor, mesmo que seja aí no banco, louvando, dizendo amém, orando. Mas faça algo para o Senhor que Ele vai te recompensar. Porém, não faça isso esperando recompensa. Faça isso porque você ama fazer o que você faz para o Senhor. Não esperando dinheiro ou vanglória. Amém? Temos mais destaques da escola? Vem para cá, irmão Elias Medeiros, de Jesus. E ele não traz o caderno, ele traz decorado. Ai do homem que Deus aborrece. Ai do homem que Deus aborrece. Mas graças a Deus que nós somos amados por Deus e não aborrecidos. Uma prova disso é que nós estamos aqui hoje. Vamos estar à noite e amanhã e até quando Ele nos permitir. Não é, pastor Natanael? Com seu destaque. Boa tarde com Jesus. Eu não sei se foi falado aqui. É terrível quando Deus deixa de contar com alguém. Devemos dar frutos para não sermos cortados, pois toda árvore infrutífera é cortada e lançada ao fogo. Amém. Nessa hora aí o pastor Jedson deu o exemplo da figueira, não foi? Que não dava frutos e Jesus falou para ela não dar mais frutos mesmo mais e ela secou. Quem? A irmã Luísa. Quando você fica ao lado do seu pastor, Deus é responsável por você. Estar ao lado é diferente de ficar juntos. Estar ao lado é apoiar tudo o que o pastor faz. Se há alguma programação, algo que ele se inspirou em fazer, então participe com tudo que você tiver para participar.
Não é, irmã Dalva? O simples fato de você deixar o seu pastor de lado, você não é bem-sucedido. E o fato de você deixar o seu pastor de lado, você deixa de ser ajudado por Deus. Amém? Deus continue abençoando a irmã Dalva. Que o destaque da irmã Dorca. Ser humilde é saber mais que o pastor, mas aceitar o que ele diz, porque sabe que o que ele diz vem de Deus. Amém? Deus abençoa. A irmã Divina Guerra, Maria Divina Guerra. Levanta cedinho e diga: Senhor, eu não quero mudar meu pé sem o Espírito do Senhor sobre mim. Amém. Faça isso, meus irmãos. Além de falar... Alguém chamou? Alguém de falar isso, só o fato de levantar cedinho também já ajuda muito, ver o sol nascer. Levanta umas 5 horas da manhã. Quem consegue levantar 5 horas da manhã aqui? É bom ou não é bom levantar 5 horas da manhã? É muito bom, gente. É uma das melhores coisas da vida. Você nunca deve abandonar. Depois que levanta é bom. O difícil é você conseguir levantar, mas depois que levanta é muito bom. Se puder, depois de um tempinho, é claro, lembrando da minha mãe, aí você pode tomar um banho para despertar de vez. Se banhar na hora que levanta, eu não sei, mas segundo a minha mãe, você pode morrer, ter um derrame. Eu nunca experimentei para tirar essa dúvida. Mas eu prefiro obedecer ela, tá bom? Mais destaques? Tem, Malder? E comer também bacuri, né? Com outras frutas também. Nunca experimentei, mas a minha mãe disse que faz mal. Bom, daí eu levanto às 5 horas da manhã, né? Tem vez. Eu até agora não dei conta, não. Confessar. Levanto 6 horas para ir para o serviço. Faço culto doméstico. A gente vai. Mas o pastor Jedson falou assim: Jacó teve o vale de Jaboque para se arrepender, mas Esaú não teve. Quer dizer, ele não teve a oportunidade de se arrepender. Jacó, ele era daquela forma, trapaceiro, daquela forma, mas era plano de Deus. Deus fez ele daquele jeito. Amém. Muito obrigado, irmão Aldean. Muito obrigado a todos que participaram. Mas, a respeito da leitura bíblica, eu quero passar uma dica para vocês, direto do pastor Joaquim Gonçalves. Ele não me ligou, falando para eu passar para vocês, mas eu vi ele falando em uma escola, eu creio que foi em uma escola, não me lembro. Mas não foi perguntas e respostas. Então, se alguém assistiu, é porque fez igual eu, foi lá e assistiu a escola toda. Mas ele fala como você pode fazer para saber a Bíblia toda, em 5 minutos. Quem viu isso? Pastor Joaquim falando isso. Ninguém. Então vai ficar fresquinho para vocês. Quem já fez resumos em escola, estudando, não sei, tem que fazer algum resumo. O professor pega e fala, faz um resumo de tal. Não sei se hoje em dia isso ainda é comum, mas alguém aqui já fez resumo? A maioria, só as mulheres. Ah, tá, tem uma aqui também. E quando a gente está estudando para concurso, uma das coisas que funcionam bem é a gente fazer um resumo da matéria.
matéria que a gente está estudando, mas não se faz de qualquer jeito. Existem técnicas específicas para isso. E uma delas, o pastor Joaquim falou, foi como ele faz para a gente, ensinou a gente como a gente pode fazer para a gente aprender a Bíblia. Ele falou aprender mesmo, parece, em 5 minutos. Mas é o seguinte, vocês podem fazer isso. Eu ainda não fiz, mas pelo que eu percebi, funciona. Você pega o livro de Gênesis e coloca lá, por exemplo, Adão, Eva, os pontos principais. O que tem mais em Gênesis? Adão e Eva, José, por exemplo. Aí vai para Êxodo, Moisés, Mar Vermelho, e vai escrevendo, você escreve. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico não tenho nada em mente aqui, o que caracteriza Levítico. E aí vai indo. Você faz isso com todos os livros e provavelmente vai caber a Bíblia toda em uma só folha de papel. Então, você tem todos os assuntos da Bíblia, de um modo geral, bem resumido, em uma folha de papel, e aquilo pode ficar facilmente gravado na sua mente, porque você escreveu aquilo com sua própria mão. E só o fato da gente escrever já ajuda muito na memorização. Entenderam a técnica? Se quiserem, pode fazer o teste, que eu aprovo. Ainda não fiz, mas eu já conhecia mais ou menos essa técnica, e do jeito que o pastor Joaquim Gonçalves falou, só o fato de ser ele, eu creio que ele já fez, eu sei que funciona, eu confio. E eu creio que todos vocês confiam. É um jeito fácil e bem rápido e prático de você ficar com a Bíblia toda na sua mente. Agora, a questão de detalhes, aí é só lendo mesmo. Os detalhezinhos que tem lá em um certo livro, no outro livro, e ligações, esse tipo de coisa. Aí, com o tempo, você pode ir fazendo outras ligações e cria até um mapa mental. Vira parecendo uma árvore genealógica. Depois de um tempo, é claro. Mas no começo, faça isso que nós indicamos. Mas perguntas de Gênesis. Segundo, como nós combinamos, nós vamos fazer as perguntas de acordo com o cronograma da leitura que foi passado lá no Encontro Nacional em Goiânia. O pastor José Fialho Júnior deu um cronograma em papel, mas logo depois saiu o aplicativo para celular também, só smartphone. E quem está acompanhando, está fazendo a leitura sistemática? Quase todo mundo. Ah, tá, tem muitas pessoas. E deixa eu ver se vocês estão acompanhando mesmo. Eu sei. Qual foi o último capítulo de hoje? Os 3 últimos, foi? Só a irmã Jéssica que falou, deixa eu confirmar. Foi ou não foi? Igual ela falou, 30, 31 e 33. 37, muito bem, ela acertou. 37, 38 e 39. Eu fiz algumas perguntas aqui referente a esses 3 últimos capítulos. Porém, quando nós paramos aqui, com a nossa leitura que nós estávamos fazendo, ia ser do 26 ao 30, correto? Se vocês quiserem terem feito perguntas lá dessa parte onde nós paramos, pode fazer. Porque nós já passamos mais de 10 capítulos de lá. E o combinado ficou da gente acompanhar eles a partir de quando eles acompanhassem a gente. Então, vou fazer aqui a primeira pergunta. Quem souber a resposta, levanta a mão ou vem aqui responder. Ou o irmão Aldean leva lá o microfone, tá bom? Qual dos filhos de Israel não presenciou a vinda de José, rasgando assim suas vestes, quando ele retornou ao poço e viu que o poço estava vazio? Quem leu hoje já sabe. Sabe o nome? Rubem.
Tem alguém mais que tem mais alguma resposta? Além de Rubem? Ou além da irmã Joyce? Alguém mais? Então, muito bem, irmã Joyce. A resposta está correta. Onde se encontra? Qual capítulo? Alguém sabe? Gênesis 37, versículo 29. Deixa eu ler aqui para ficar bem claro para vocês. Quando eles venderam José, lá, eles primeiros planejaram matar José. Talvez tenha, não sei se vai sair pergunta, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Primeiro, eles planejaram matar José. Aí um dos irmãos lá entrou, não, foi Judá, parece, não lembro. Ou foi Simeão. Não vamos matar ele, porque não vamos derramar sangue, ele é nosso irmão. E teve toda aquela conversa. Então, vamos jogar ele no poço. Aí jogaram no poço, nisso vieram os compradores lá, que eu não vou dizer a nacionalidade, que talvez alguém vai perguntar. E eles resolveram vender José. Só que nisso, Rubem tinha saído. E ele não viu esse processo de venda. Aí é quando ele chega, que está aqui. Gênesis 37, versículo 29. E Rubem retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. E ele retornou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu, para onde irei? Amém? Ela acertou? Certíssima. Parabéns, irmão Agenor. Irmão Agenor que leu para ela, como é que foi? Mas alguém tem mais pergunta? Que tenha conseguido elaborar agora também, não sei. Hã? Tem, irmã Janinha. Está copiada ou não? De 26? Não. Vocês estão preparados para 31? Então. Hã? Tá, porque o pastor não quer que as irmãs façam as perguntas. Está só na cabeça. Copia para nós. Quem tiver, copia as perguntas. Os irmãos também podem copiar, se não quiserem falar. Tem irmãos que não gostam de falar no microfone, mas pode copiar. Enquanto a irmã Janinha copia dela, vou fazer outra pergunta. Como ficou a vida de José após ele ter sido preso? Aconteceu alguma coisa na vida dele depois que ele foi preso? Quem sabe responder? Ninguém lembra? Está também bem recente essa. Sabe, pastor Natanel? Como ficou o que aconteceu com a vida de José depois que ele foi preso? Hã? Ficou prendido, segundo o pastor Jânio. Eu já imaginava que iria sair uma resposta dessas. Mas não é isso. É também, de certa forma está certo. Mas eu vou dar uma dica, simplesmente continuou o que já era. E aí, irmão Aldean? Vou ler aqui para vocês, já que vocês... Tá conseguindo copiar, irmã Janinha? Então vai dar certo bem no tempo aqui da minha resposta. Gênesis 39, versículo do 22 ao 23. Presta atenção que simplesmente continuou do jeito que estava. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Por que eu disse que não mudou? Porque quando ele estava lá com Potifar, era ele que cuidava de tudo também.
Onde José chegava, o pessoal confiava nele inteiramente. Tanto lá, livre, até quando foi preso também, essa liberdade que os outros tinham com ele, não saiu dele, porque o povo percebia que o Senhor estava com ele. Então, ele ficou responsável por tudo da mesma forma, só que dessa vez na prisão. Amém? Isso é uma mensagem até para nós. Quando o Senhor está conosco, tudo tende a ir bem. A não ser, é claro, quando é um plano de Deus, que no final acaba sempre sendo bem, de uma forma ou de outra. Eu lembrei de um destaque, o pastor Ivaldo Pedro. Ele falou assim: quando você nasce para ser líder, até na cadeia você é líder. Muito bem, irmão Aldean. Lembrei também desse destaque. E é interessante, quando você nasce para ser líder, e era sobre José que ele estava falando, era? Até na cadeia você é livre. É grande, hein? Conseguiu? Ah. O que fez Jacó? A pergunta da irmã Janinha. O que fez Jacó quando soube que Esaú vinha encontrar-se com ele e juntamente com ele 400 varões? O que ele fez? Ele separou pessoas que estavam com ele, com o rebanho, para quando o irmão dele vir em direção a ele, encontrar primeiro o rebanho com aquela pessoa, e aquela pessoa tinha que falar que era um presente para Esaú, do seu servo Jacó. Tá certo, irmã Juninha. Tem também. Segundo a irmã Janinha, tem também. Não são as minhas palavras, tá bom? Ele dividiu o povo dele em rebanhos e mandou eles na frente. E essa parte que a irmã Nodiara falou, ela é de fato mais para frente, porque nessa parte que é da pergunta da irmã Janinha, eu creio que ele pediu para quem ele mandou ir na frente falar que Jacó estava vindo atrás para encontrar com ele. Tá certo, irmã Janinha. Mais ou menos ainda. Gente, quanto é que vai parar o mais ou menos? Quem vai conseguir tirar o mais ou menos? Sabe, irmão Moisés Medeiros? Irmão Moisés Medeiros parece que sabe. Seu olhar está dizendo que sabe, irmão. Hã? Gênesis, capítulo 32, versículo 7. Gente, como essas meninas são boas de memória. Pode ir abrindo aí as Bíblias de vocês, se vocês quiserem acompanhar as respostas. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse: se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. Só até aqui, né, irmã Janinha? Tá bom. Muito bem. Uma completou a outra. Estão de parabéns. Boa memória desse povo. Alguém mais conseguiu fazer aí, igual a irmã Janinha? Só que a irmã Janinha já tinha, né? Dessa semana. Alguém mais conseguiu fazer? A irmã Elionai. O irmão Moisés. José foi vendido por quantos reais e para quem? Quem sabe? José foi vendido por quantos reais e para quem, irmão Aldean? Quem souber essa resposta,
É só as irmãs que sabem as respostas, gente. Para quem ele foi vendido? Quanto? Ele foi vendido para os ismaelitas por 20 peças de prata. Foi vendido para os ismaelitas por 20 peças de prata. Foi, irmã Sara? Foi. Olha, pastor Natanael. Foi, irmã Eleonai? Muito, 20 peças de prata vale quantos reais hoje em dia? Gênesis 37, versículo 28. Vamos lá? Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Parabéns, mais uma vez, irmã Joyce. Mas alguém tem pergunta também ainda? Tem outro aqui. Mas eu prefiro vocês fazendo as suas. Cadê, meu Deus? Ah, está aqui. No sangue de qual animal foi a túnica de José mergulhada para forjar um ataque de algum animal selvagem? No sangue de qual animal foi a túnica de Moisés mergulhada, de José mergulhada, para forjar um ataque de algum animal selvagem? Irmã Eleonai, irmão Moisés. Deixa eu ver aqui, irmão Elias Medeiros, se ele sabe primeiro, irmão Eleonai. De um cabrito. Qual seria a sua resposta? Cabrito? Certeza? Certeza que não é uma cabra, irmão Elias. Gênesis 37, versículo 31. E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E assim eles forjaram que José havia sido atacado por um animal, e foi essa história que prevaleceu até a parte ainda que nós ainda não chegamos. Vai ser descoberto lá depois, quando tudo se resolver. Aí Jacó vai saber, Israel vai saber que José está vivo, e tudo vai se desenrolar. Mas lá para o futuro ainda, nós não chegamos nessa parte. Mas, irmão Aldean, faz favor aqui. A respeito, nós falamos agora como você conseguir aprender a Bíblia, conforme o pastor Joaquim ensinou, em 5 minutos. Aquela técnica de resumo. Mas assim, irmão Aldean, talvez tenha muita gente que tem dificuldade, eu creio que tenha. Qual seria, na sua opinião, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um organismo, cada um acha melhor um horário ou não. Para se empenhar em ler a Bíblia, as mensagens, meditar, como é que você faz? Que dica você daria para as pessoas que têm dificuldade conseguir se organizar melhor para isso e não ficar empurrando com a barriga, igual a gente fala, assim, empurrar com a barriga? Na verdade, hoje as coisas é muito corrida, né, durante o dia. Para mim, o único tempo que eu tenho é depois que eu chego em casa. Chego em casa depois do culto, à noite, eu pego e vou ler. Às vezes eu leio aí das 9 horas até as 10, 10 e meia, mais ou menos, por aí assim. Porque as outras coisas a gente já conseguiu organizar. No meu caso, agora já tem gente que mora só, né? Quando chega em casa já tem muito de coisa para fazer. Mas nem que seja antes de dormir, uns 20 minutos, tira uns 20 minutos antes de dormir, né? E ler
a Bíblia, lê, tenta fazer isso, essa dica aí, e aí depois ora e deita para dormir. E eu sei, irmão Dailton, que vai ser um pouco difícil, para mim, com essa questão desse resumo, porque, na verdade, esse resumo aí, eu já havia feito ele sem saber, sabe? Mas com as mensagens, principalmente do selo, né? Eu pegava os tópicos mais, né? Os tópicos mais importantes, escrevia no meu caderno de destaque. Só que uma vez eu fui tentar escrever, deu quase 10 folhas, né? Por que eu falo que é mais difícil? Porque todos os pontos para a gente é muito importante, sabe? Aí é uma questão, assim, de saber mesmo, sabe? Você tentar ao máximo possível resumir o resumo do resumo do resumo, porque a mensagem é ricamente nas mensagens. A Bíblia também, mas acredito que a Bíblia vai ser mais fácil, sabe? A Bíblia vai ser mais fácil. Para começar, a Bíblia, cada capítulo já tem o tópico lá, né? Então, você já começa já tendo uma noção. Você olhando lá, aquele títulozinho lá, você já sabe mais ou menos o que ali vai falar. E a questão do horário, se a gente não se esforçar mesmo o máximo possível para organizar as coisas antes, durante o dia, para sobrar menos de 20 minutos, não consegue, não. Agora sim, irmão, a questão do resumo que o pastor Joaquim ensinou, não quer dizer que você vai fazer o resumo e vai ficar só no resumo, não, porque não adianta você fazer um resumo sem conhecer a história. Aí, na hora que você bater o olho no tópico que você anotou, você não vai saber da história se você não conhece a história que está por trás daquele nome. Tem que ler a Bíblia, normal. Isso foi uma dica que eu achei interessante que o pastor Joaquim deu, aí eu estou passando para vocês. Mas o irmão Aldean falou uma coisa interessante, que ele disse que já tinha feito isso antes, sem saber, não foi? E, muitas vezes, isso acontece com a gente. A gente pensa certo tipo de coisa e faz certo tipo de coisa que é correto, que não prejudica ninguém, que está de acordo com a palavra. Mas são pensamentos que vêm para a gente, assim, inspirações, que a gente não tem confiança em nós mesmos. E por falta de um apoio de alguém mais velho, ou um apoio científico, ou de alguém que a gente julga que saiba mais do que a gente acaba não acreditando na gente mesmo e acha que aquilo não tem valor ou não tem nenhum efeito. Mas aí quando a gente vê alguém falando, alguém que é maior do que a gente, aí aquilo acende a luz e a gente pensa, meu Deus, então eu estava com o pensamento correto, eu estava fazendo o correto, mas eu não acreditei em mim, então agora que eu já tenho uma prova, agora eu posso fazer isso direito. É bom a gente ter uma confiança na gente também. Se a gente não confiar, as pessoas não vão confiar. Antes de tudo, confiando que Deus habita em você, tá bom? Antes de tudo, confiando que Deus habita em nós mesmos. Mas, alguém mais gostaria de falar dos irmãos? Filmadores, mesários de som. Vem para cá, irmão Ronaldo. Como é que faria para questão de organização de leitura bíblica e mensagem? Talvez seja uma visão diferente. Talvez você lê antes de ir trabalhar, prefere antes de ir trabalhar, ou depois do almoço, que depois do almoço a gente quase não sente sono, né? Aí é bom para a gente ler a Bíblia, as mensagens. Eu também, não é muito diferente do irmão Aldean, e acho que da vida de todos, né? Que a gente amanhece o dia e vai para o trabalho, e aí só à noite mesmo, quando chega em casa, né? E eu costumo ler, quando eu vou dormir, eu costumo ler a mensagem, e é essas horas que a gente fica mais só com Deus, né? A hora que a gente consegue mais meditar, porque durante o dia é a correria, né? E só que eu não fiz a pergunta, quando os medianitas chegaram com José no Egito, eles venderam ele para quem? É uma pergunta que eu não tinha feito.
quando os medianitas chegaram com José lá no Egito, aí eles venderam ele no Egito. Para quem eles venderam? É a pergunta. Agora que eu entendi a pergunta. Para quem que eles venderam depois? Fala juntos. 1, 2, 3. Potifar. Foi, irmão Ronaldo? Foi? Onde a referência? Tem aí? Fácil? Gênesis 36. Trinta e 36. E os midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Amém? Creio que as dicas que eu queria passar para vocês, o recado lá do pastor Joaquim, eu passei, ficou bem claro. E a questão de leitura bíblica, que eu queria abordar isso também, que talvez tinha alguém que poderia ter dificuldades com isso. Pastor, chegou? Chegou. Pode pôr?